Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Eu nunca acreditei nas lendas que correm pelo interior do Brasil, especialmente no sertão da Bahia, onde estive em 11 de julho de 2025, hospedado numa pousada simples em Riacho Seco, uma vila isolada a uns 50 quilômetros de Juazeiro, no coração do Nordeste brasileiro. Às 6:30 da tarde, com o sol se pondo tingindo o céu de tons alaranjados, decidi caminhar pela trilha que cortava Caatinga, uma paisagem típica do sertão brasileiro, com seus cactos e arbustos secos. Queria ver o entardecer e anotar impressões no meu caderno de viagem. A pousada, com paredes de taipa e um quintal onde as galinhas já se ajeitavam para dormir nos poleiros, cheirava a terra e lenha. Dona Zefa, a dona do lugar, me alertou com um olhar sério. No Brasil, o sertão não perdoa quem anda sozinho à noite. Achei que era só folclore nordestino e saí mesmo assim. Com uma mochila leve, garrafa d'água, lanterna e caderno, comecei a trilha. A lua cheia, tão comum nas noites claras do interior do Brasil, iluminava a vegetação rala da Caatinga. O ar quente carregava aquele cheiro de poeira típico do sertão brasileiro, misturado a um leve aroma de umbu, fruta que marca a região. Durante a primeira meia hora, tudo parecia tranquilo. Meus passos ecoavam na terra batida, acompanhados pelo canto dos grilos, um som que qualquer brasileiro que já visitou o interior reconhece. Eu me sentia em casa, mesmo estando tão longe da minha cidade, São Paulo. Por volta das 7, algo mudou. O vento parou e os grilos, tão comuns no Brasil rural, silenciaram de repente. A Caatinga, esse pedaço tão brasileiro do nosso país, parecia segurar a respiração. Meu coração disparou, mas continuei, apontando lanterna para os lados, onde sombras dançavam entre os mandacarus e xique-xiques. Ouvi um rosnado baixo, como algo se movendo rápido entre os arbustos. Pensei em onças, mas elas são raras no sertão baiano. Lembrei das histórias que ouvi no bar da vila, sobre o chupa-cabra, uma criatura que, segundo o folclore brasileiro, ataca gado, às vezes, pessoas. Ri de mim mesmo, tentando me convencer de que era só minha imaginação, moldada por tantas histórias contadas nas rodas de conversa do interior do Brasil. 1 hora depois de sair, cheguei a uma clareira onde a trilha parecia acabar. No centro, um ombuzeiro seco, tão típico do sertão brasileiro, erguia galhos retorcidos sob a luz da lua. Perto dele, uma pedra grande refletia o luar, quase como um altar natural. Senti um arrepio, mas me aproximei, atraído por uma curiosidade que não explico. Na pedra, vi sulcos profundos, como marcas de garras, nada que parecesse feito por mãos humanas. O silêncio era pesado, e minha lanterna, mesmo com pilhas novas compradas numa vendinha em Juazeiro, começou a piscar. De repente, algo se moveu atrás de mim. Virei-me rápido, e a lanterna captou olhos brilhando na escuridão, a uns 10 metros. Eram grandes, amarelados, fixos. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse pensar, ouvi patas correndo na terra, e uma forma escura, magro e veloz veio na minha direção. Era maior que um cachorro, com membros longos e uma cabeça estranha, com dentes que brilhavam sob a lua. Era o chupa-cabra, uma lenda viva do folclore brasileiro, ali no sertão da Bahia. Soltou um chiado agudo que ecoou pela Caatinga. O instinto tomou conta. Peguei um galho seco e me preparei. A criatura avançou, e senti suas garras rasparem meu braço enquanto eu golpeava com o galho. O impacto foi forte e ela recuou, chiando. Rolei para o lado, mas ela veio de novo, mais rápida. Acertei outro golpe, dessa vez na cabeça, e ela cambaleou. Meu coração batia como um tambor de São João, festa tão comum no Brasil. A luta durou menos de 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Por fim, a criatura soltou um som gutural e sumiu na escuridão, como se o sertão brasileiro a tivesse engolido. Ofegante, vi que meu antebraço tinha arranhões profundos, mas nada grave.
O sangue escorria, mas não era muito. Peguei minha mochila e corri de volta pela trilha, sem olhar para trás. O caminho, que antes parecia longo, voou sob meus pés. Cheguei à pousada às 8:30 da noite, quase 2 horas após sair. Dona Zefa, ainda na varanda, me olhou com espanto. Mostrei os arranhões, e ela, sem dizer muito, trouxe cachaça, aquela típica do interior do Brasil, e um pano para limpar os ferimentos. Você escapou por pouco, disse, com a sabedoria de quem conhece o sertão. Naquela noite, na rede, com o braço enfaixado, não durme. Os arranhões ardiam, mas o que me assombrava eram aqueles olhos e o chiado. No dia seguinte, mostrei as marcas a um vaqueiro da vila, figura comum no Brasil rural. Ele confirmou. Foi o chupa-cabra. Ele marca, mas não mata. Mostrou-me uma cicatriz no ombro, de um ataque anos antes. Pesquisei depois e achei relatos em jornais baianos, como um ataque a cabras em 2023, perto de Riacho Seco, registrado no Jornal do Sertão, um periódico local. Eu sei que parece loucura, mas isso aconteceu no Brasil, no sertão da Bahia. A Caatinga guarda segredos que desafiam a lógica, e aquelas 2 horas me marcaram para sempre. Os arranhões, agora cicatrizados, são a prova de que algo real cruzou meu caminho no coração do Brasil. A noite do chupa-cabra no Ceará. Eu estava na varanda da nossa casa em Fortaleza, com meu neto, Lucas, sentado ao meu lado, os olhos arregalados de curiosidade, segurando um copo de suco de caju que já tinha esquecido de beber. Era uma noite quente de julho de 2025 e o céu do Ceará brilhava com estrelas, como sempre fazia nas noites claras do nosso estado. Lucas me pediu uma história, uma daquelas que só os avós contam, e minha mente voltou para uma noite aterrorizante de 1957, quando eu era apenas um menino de 9 anos, morando em uma vila chamada Pedra Branca, a uns 60 quilômetros de Quixadá, no coração do sertão cearense. O que vivi naquela noite de chuva rara, numa experiência que durou uns 20 minutos, mas pareceu uma eternidade, marcou minha vida com o medo que ainda sinto. E agora eu contava para Lucas, com o coração apertado, como se estivesse lá de novo. Naquele tempo, o Brasil rural, especialmente o sertão do Ceará, era um lugar de poucas luzes e muitas histórias. Nossa casa era de taipa, com telhado de palha, cercada por um quintal onde criávamos galinhas, algumas cabras e um porco velho. A vida era simples, mas o sertão tinha seus mistérios, contados em rodas de conversa à luz de lampiões. Os mais velhos falavam de assombrações, como mula sem cabeça ou lobisomem, mas a história que mais assustava era do chupa-cabra, uma criatura que, diziam, atacava animais, sugava seu sangue até a última gota. Eu, com minha mente de criança, achava que eram contos para me manter quieto à noite, até aquela noite de 1957, quando a chuva caiu, algo raro no sertão seco. Era por volta das 7 da noite, e o céu, normalmente claro, estava coberto de nuvens escuras. A chuva começou leve, mas logo virou um aguaceiro, com trovões que faziam o chão tremer. Eu estava na varanda com meu pai, um homem forte, vaqueiro calejado pelo sol do Ceará, que consertava uma rede sob a luz fraca de um lampião. De repente, os animais no quintal começaram a se agitar. As galinhas, que normalmente dormiam quietas, cacarejavam em pânico, batendo as asas contra as tábuas do galinheiro. As cabras berravam, um som que parecia mais um grito humano, e até o porco, sempre calmo, grunhia como se estivesse desesperado. Meu coração disparou. Olhei para meu pai, que já estava de pé, com uma expressão que eu nunca tinha visto, uma mistura de alerta e medo. "Fica aqui, Zé", ele disse, mas minha curiosidade de menino era maior que o medo. Peguei o lampião, que tremia na minha mão, e segui ele até o quintal, com a chuva encharcando minha roupa. O ar cheirava a terra molhada, misturada com um odor estranho, metálico, que eu não reconhecia. As cabras estavam amontoadas num canto do curral,
berrando como se pedissem socorro. Meu pai apontou para o fundo do quintal, onde a luz do lampião mal alcançava. Foi então que vi uma criatura, do tamanho de uma criança, mas com asas escuras e membranosas, como as de um morcego gigante, estava agachada sobre uma das nossas cabras. Seus olhos brilhavam num vermelho vivo, refletindo a luz do lampião, e sua boca, cheia de dentes afiados, estava cravada no pescoço do animal. A cabra tremia, seus olhos vidrados, enquanto a criatura sugava seu sangue com um som horrível, como um gorgolejo molhado. Eu congelei, o lampião quase caindo da minha mão. Meu pai soltou um grito gutural, um misto de raiva e terror, e correu para dentro de casa. A criatura levantou a cabeça, me encarando diretamente, e juro que senti minha alma gelar. Sua pele era escamosa, brilhando sob a chuva, e espinhos pontiagudos corriam pelas costas, como se fossem facas. Ela soltou a cabra, que caiu no chão, seca, com 2 perfurações profundas no pescoço. Antes que eu pudesse gritar, a criatura abriu as asas, que pareciam rasgadas, e soltou um rugido agudo que ecoou pelo quintal, abafando até o som da chuva. Meu pai voltou em segundos, segurando a espingarda de caça, uma relíquia que ele guardava para proteger o gado. Ele apontou para a criatura, que já se preparava para saltar. O primeiro tiro cortou o ar, acertando a asa esquerda da coisa. Um sangue escuro, quase preto, espirrou no chão, e a criatura rugiu ainda mais alto, um som que parecia vir de outro mundo. Ela bateu as asas, desajeitada por causa do ferimento, e voou baixo, derrubando parte da cerca do curral. Meu pai tentou outro tiro, mas a chuva atrapalhava a mira, e a criatura desapareceu na escuridão da caatinga, deixando um rastro de sangue e um cheiro podre no ar. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o lampião. Meu pai me puxou para dentro de casa, trancando a porta como se aquilo pudesse nos proteger. A chuva continuava, mas os animais agora estavam em silêncio, como se soubessem que o pior já tinha passado. Minha mãe, que ouviu tudo da cozinha, rezava baixo, segurando um terço. Meu pai, com o rosto pálido, ficou de vigia na varanda pelo resto da noite, a espingarda ao lado. Eu não dormi. A imagem daqueles olhos vermelhos, daquele rugido, não saía da minha cabeça. No dia seguinte, ao amanhecer, a chuva tinha parado e o sol do Ceará brilhava forte, como se quisesse apagar o terror da noite. Meu pai me chamou para ir com ele até a caatinga, perto de onde a criatura fugiu. A uns 100 metros da casa, encontramos algo que me fez sentir o medo de novo. O corpo da criatura, esviscerado, jogado entre os mandacaros. Suas asas estavam rasgadas, o corpo coberto de cortes, como se algo ainda mais cruel a tivesse atacado. O sangue preto formava uma poça na terra, e o cheiro era insuportável. Meu pai cobriu o rosto com um pano e disse que nunca tinha visto nada assim em todos os seus anos no sertão. A vila inteira ficou sabendo. Seu Raimundo, o dono do armazém, disse que já tinha ouvido histórias de chupa-cabras no Ceará, mas nunca tão perto. Um recorte do Jornal do Cariri de 1956, que ele guardava, falava de ataques a cabras em vilas próximas, com marcas iguais às que vimos. Alguns diziam que era um demônio, outros que era um animal desconhecido, mas todos concordavam. O sertão cearense guardava coisas que era melhor não mexer. Meu pai, que sempre foi corajoso, decidiu que não podíamos ficar. 2 semanas depois, vendemos o que tínhamos e nos mudamos para Fortaleza, deixando a casa, as cabras, aquele terror para trás. Olhei para Lucas, que agora me encarava com o rosto pálido, o suco de caju intocado. Contei a ele que, mesmo depois de tantos anos, nunca voltei à Pedra Branca. O sertão do Brasil, com sua beleza crua e seus mistérios, me ensinou que há coisas que a gente não explica. Aquela noite de chuva, aqueles 20 minutos de puro terror, mudaram minha família para sempre. Até hoje, quando ouço trovões ou vejo uma cabra no mercado, sinto um arrepio, como se aqueles olhos vermelhos ainda me observassem, escondidos em algum canto do sertão cearense.
Eu sou um professor de antropologia da Universidade Federal do Maranhão e em julho de 2013 decidi passar alguns dias em um povoado chamado São Benedito, a uns 70 quilômetros de Imperatriz, no interior do Maranhão, Brasil. Meu objetivo era documentar histórias orais para um projeto sobre folclore nordestino. Cheguei numa tarde abafada, com o sol escaldante do interior brasileiro castigando a terra vermelha. O povoado era pequeno, com casas de taipa e telhados de palha, cercadas por vegetação rasteira e palmeiras de babaçu. Os moradores me receberam com hospitalidade, mas com olhares desconfiados, como se eu, um forasteiro de São Luís, não entendesse os segredos daquele lugar. Naquela noite, uma experiência mudou para sempre minha visão do que é real. Era por volta das 7 da noite e o calor do Maranhão, mesmo após o pôr do sol, grudava na pele como uma segunda camada. A lua cheia, tão comum nas noites claras do Brasil rural, iluminava o povoado com um brilho prateado, mas o céu estava pesado, prometendo uma tempestade. Eu estava na casa de Dona Rosa, uma anciã conhecida por suas histórias, sentada com outros moradores numa roda de conversa à luz de um lampião. Eles falavam baixo, quase em sussurros, sobre ataques recentes a galinheiros. Galinhas, até algumas cabras, haviam sido encontradas mortas, com perfurações no pescoço e sem uma gota de sangue. É o chupa-cabra, disse um velho, Sr. Manuel, com olhos arregalados. Eu, acostumado a tratar lendas como metáforas culturais, anotei tudo no meu caderno, mas não levei a sério. Até que mencionaram um curral abandonado a poucos quilômetros dali, onde o último ataque acontecerá na semana passada. Minha curiosidade venceu o bom senso e decidi investigar. Peguei minha mochila, com uma lanterna comprada numa lojinha em Imperatriz, um gravador de áudio e meu caderno. A trilha para o curral era de terra batida, marcada por pegadas de carroça e sucos de chuva antiga. O ar cheirava a poeira e a algo doce, talvez flores de buriti. Enquanto caminhava, o silêncio do povoado foi dando lugar aos sons da mata maranhense, grilos, sapos e o farfalhar das folhas. Mas, à medida que me aproximava do curral, esses sons começaram a diminuir, como se a noite estivesse prendendo a respiração. O calor parecia mais opressivo, e minha lanterna, mesmo com pilhas novas, piscava de forma intermitente. Meu coração acelerou, mas atribuí isso à adrenalina de estar sozinho numa trilha escura no interior do Brasil. Cheguei ao curral, um cercado de madeira torta, coberto de musgo e com tábuas quebradas. A lua iluminava o chão, revelando pegadas estranhas, longas, com marcas que pareciam garras, diferentes de qualquer animal que eu conhecia. O silêncio agora era absoluto, exceto pelo som da minha própria respiração. Apontei a lanterna para o interior do curral e congelei. Lá, agachada sobre uma galinha que ainda se debatia, estava uma criatura que não pertencia a nenhum livro de biologia. Era do tamanho de um cachorro grande, com pele escamosa que brilhava sob a luz da lua, como se estivesse molhada. Suas asas, membranosas e rasgadas, estavam dobradas nas costas e espinhos pontiagudos corriam ao longo da coluna. Seus olhos, de um vermelho vivo, brilhavam como brasas, e sua boca, cheia de dentes afiados, estava cravada no pescoço da galinha, produzindo um som horrível de sucção. Meu corpo travou, e a lanterna tremia na minha mão. A criatura levantou a cabeça, deixando a galinha cair, agora imóvel, com duas perfurações profundas no pescoço. Seus olhos me encararam, e juro que senti um frio percorrer minha espinha, apesar do calor. Antes que eu pudesse reagir, ela soltou um rugido agudo, um som que parecia cortar a noite, e abriu as asas, batendo-as contra o ar quente. O vento que produziu levantou poeira e fez o curral render. Instinto tomou conta. Virei-me e corri pela trilha, com a lanterna balançando, iluminando apenas pedaços da mata. Ouvi suas asas batendo atrás de mim, um som ritmado e aterrorizante, misturado com chiados que ecoavam entre as árvores. A trilha, agora enlameada por uma chuva leve que começava a cair, parecia infinita.
Meus tênis escorregavam e galhos arranhavam meu rosto enquanto eu corria, sentindo a criatura cada vez mais perto. Olhei para trás por um instante e vi seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, a poucos metros. Meu coração batia tão forte que parecia explodir. Tropecei numa raiz, caindo de joelhos na lama, e a lanterna rolou para longe, apagando-se. O rugido da criatura estava tão próximo que senti seu bafo quente no meu pescoço. Rolei para o lado, desesperado, e agarrei uma pedra do chão, jogando-a na direção dos olhos brilhantes. Ouvi um guincho de dor, e as batidas das asas pararam por um momento. Levantei-me e corri, guiado apenas pela luz da lua, até avistar as luzes fracas do povoado. Cheguei à casa de Dona Rosa ofegante, coberto de lama e arranhões. Os moradores, ainda na varanda, me olharam como se vissem um fantasma. Minha mochila estava rasgada, e meu caderno, encharcado, tinha marcas de garras na capa. Não disse nada, apenas pedi um copo d'água e sentei, tremendo. Dona Rosa, sem perguntar, trouxe uma cachaça e um pano para limpar meu rosto. Você viu ele? Não viu, ela sussurrou, como se temesse que a criatura ouvisse. Não respondi, mas o medo nos meus olhos era resposta suficiente. Na manhã seguinte, com o sol brilhando forte, como é típico no Maranhão, voltei ao curral com seu Manuel e outro morador, Zé do Armazém. Encontramos a galinha morta, seca, com as mesmas perfurações. Perto do curral, havia penas escuras, grandes demais para qualquer pássaro comum, e pegadas que terminavam abruptamente, como se a criatura tivesse voado. Zé mostrou um recorte do Jornal de Imperatriz de 2012, guardado na carteira, que falava de ataques semelhantes em povoados próximos, todos atribuídos ao chupa-cabra. Ele disse que Maranhão sempre teve essas histórias, mas que ninguém voltava ileso depois de ver a criatura. Eu não dormi naquela noite. A imagem daqueles olhos vermelhos e o som daquele rugido me perseguiam. Gravei um relato no meu gravador, mas a qualidade estava ruim, cheia de estática, como se algo interferisse. Quando voltei para São Luís, pesquisei mais e descobri que o folclore brasileiro, especialmente no Nordeste, está cheio de relatos de chupa-cabras, com casos registrados até em reportagens da TV Mirante. Mas nada disso explicava o que senti, o terror puro de ser caçado por algo que não deveria existir. Aquela noite em São Benedito me marcou para sempre, e agora, toda vez que ouço o vento soprar à noite, sinto um arrepio, como se o chupa-cabra ainda estivesse lá, esperando, escondido na mata maranhense.